Boa noite. Aliás, bem-vindos novamente à aula da série O Poder da Emoção, que no YouTube estão ficando disponíveis na playlist Em Busca da Criança Interior, O Poder da Emoção. Essa é a nossa quinta aula, então se você está chegando agora, dá um pulinho lá no canal do YouTube, ou segue o link que eu estou deixando aqui embaixo, o link da playlist, com as aulas gravadas desse projeto, que é um projeto de aulas ao vivo e que são disponibilizadas depois, né, para o público de modo geral. E a aula de hoje tem um assunto muito interessante, que é os pensamentos e a intuição. E a gente vai dar continuidade, então, ao estudo do inconsciente, né? A gente está estudando a consciência, mas a gente começou na aula passada a ver o inconsciente, mais especificamente o inconsciente pessoal. Então, para hoje, para a gente começar hoje, eu trouxe mais uma historinha, que é um conto indiano, um conto hindu, do folclore hindu. Ele o título dele é Os Cegos e o Elefante. E eu trouxe esse conto para ilustrar um pouco de alguns questionamentos que a gente pode ter quando a gente fala de algo novo, principalmente como o inconsciente coletivo, que é o assunto de hoje, que a gente vai estar abordando aí, e a gente vai ver como existem várias informações novas, para quem nunca viu, né? Quem nunca participou de nenhum estudo sobre esse assunto, e que pode gerar bastante questionamento, né? Dúvidas, enfim. Vamos ao conto Os Cegos e o Elefante, que eu vou ler para vocês. Numa cidade na Índia, viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam-nos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o sétimo sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha. Somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais. Vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. Então, no dia seguinte, quando o elefante imenso chegou com o comerciante, os cegos jamais tinham tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca.
é uma cobra mansa e macia. Vocês não perceberam nada. É muito parecido com uma árvore, contestou o quarto sábio, que examinava o joelho do elefante. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmo, estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. Até que o sétimo sábio, cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim, os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. E essa é a nossa historinha de hoje. O que esse conto está falando para a gente, né? Está falando assim, logo a princípio, que nem sempre aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente vê com os olhos, ou que toca, com os nossos 5 sentidos, né? É bem nítido isso no conto. É a realidade. Né? É a realidade, digamos, é a realidade do ser, né? Porque os 5 sentidos a gente já viu que não são os únicos sentidos do nosso corpo. Uma outra observação sobre esse conto é que eles estão discutindo, eles não estão conversando, né? Então existe uma certeza absoluta na forma como eles falam, né? A partir de um estímulo que não é o visual. Então eles afirmam veemente, mesmo não estando vendo o que estão tocando. Então é como se seria um outro tipo de cegueira, né? Quando a gente afirma algo que a gente não conhece, com certeza. Né? São aquelas verdades que a gente se acostuma, talvez, né, a ouvir, a gente considera como real, e, na verdade, elas são meias verdades. Como cita o sétimo sábio, que, na verdade, na interpretação dele, todos estão certos e errados ao mesmo tempo. A verdade, a totalidade, ela é constituída de muitas partes, né? E por que eu trouxe isso, né? Porque a gente vai falar do inconsciente coletivo e essa é uma parte da nossa consciência que tem muitos níveis diferentes, né? E que a gente mal conhece a primeira parte, que é a existência dela, né? Então, a gente já ouviu falar, né? Da consciência, do inconsciente,
Mas, mesmo conhecendo, são poucas as pessoas que sabem como realmente isso funciona, né, dentro de nós. Então, vamos falar um pouco mais sobre a questão do inconsciente, né? Segundo Jung, os conteúdos inconscientes não consistem apenas em desejos incompatíveis, mas principalmente de partes da personalidade, até agora pouco desenvolvidas e inconscientes, que lutam por uma integração no todo do indivíduo. Uma coisa interessante que Jung fala nessa frase. Essas partes da personalidade, elas são inconscientes, né? E lutam por uma integração no todo do indivíduo. Então, essas partes do nosso inconsciente, nós na última aula vimos o inconsciente pessoal, né? E vimos como as nossas memórias e as informações, não só memórias dessa existência, né, mas também as memórias de existências anteriores, que são os registros acásticos, como isso está guardado dentro de nós como bolsões de energia psíquica. Então, essa energia psíquica, ela tem uma força, ela, como o nome diz, é uma energia, né? E ela tem uma necessidade de participar da vida do ser. E ela participa, né? Mesmo que a gente pense que não. Mesmo que a gente negue a existência disso. Essas energias que nós temos no nosso inconsciente participam o tempo todo da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, da nossa forma de agir, pensar, ser, tudo. Isso ficou bem claro nas aulas anteriores, né? Mas como a gente vai falar do inconsciente coletivo, né? É bom sempre lembrar essas questões. Então, essas partes do inconsciente que não acessamos de forma consciente, né? E como a gente viu no inconsciente pessoal, são partes que são nossas, né? Que são as nossas memórias, tanto as memórias dessa vida como as de outras vidas, e nossa interpretação também de sonhos, interpretação desse conteúdo inconsciente, isso tudo está no âmbito do inconsciente pessoal. Mas existe um lugar que são camadas mais profundas do inconsciente, em que nós não temos acesso conscientemente. Porque o inconsciente pessoal, ele ainda vem para nós, né? Através de lembranças, né? Vem através dessas reações que a gente consegue perceber. Mas o que está mais profundo ainda, que é o inconsciente coletivo, essa parte a gente não tem noção, a gente não acessa conscientemente, ou seja, a gente não percebe nitidamente pela nossa percepção consciente, tá? Então, eu queria mostrar novamente aquela tabelinha, né? Vamos olhar de novo, só para dar uma recapitulada nessas questões, para ficar bem claro a diferença entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Porque o que acontece é que isso tudo está no mesmo lugar, está dentro da psique, né? Do nosso self, a criança interior. Então, é claro que existe dentro dessa nossa, digamos, esse nosso espaço interno, existe uma conversa, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Existe uma conversa ali dentro.
Então, vamos olhar de novo para isso ficar bem claro, né? Deixa eu ampliar aqui. Então, a gente viu que o consciente também é chamado de ego, né? E que ele é o lugar onde ocorre a percepção. É o ego. Observa e registra o que acontece no mundo. E é o lugar da percepção. Está ligado aos sentidos físicos, onde fazemos escolhas e nos dá a sensação de individualidade. E tem foco na atenção e percepção exterior. Então, o consciente é essa parte branquinha, né? Que está aí. E aí ele tem foco na percepção exterior. Ou seja, esse é o nosso ego. Né? É a parte do conto onde eles discutem e acham que, né, cada um tem a verdade. E, inclusive, eles não são nem um pouco gentis uns com os outros, mostrando ali que, apesar de serem monges, não sei, sábios, né? Eles ainda não adquiriram totalmente a sabedoria da harmonia, né? Da paz interior. Então, também é uma coisa para a gente observar aí no conto dos cegos e o elefante. Então, depois, dentro do inconsciente, né, essa parte consciente é a parte que está para fora, então, dentro do inconsciente, que a gente também, Jung chamou de self, né, que tem participação ativa na vida do indivíduo, estão todas essas outras camadas. O inconsciente pessoal, com as informações adquiridas durante a vida e as particularidades adormecidas do indivíduo, que a gente viu na aula passada. Quem não assistiu, veja a aula anterior a essa, elas estão na sequência dentro da playlist. Uma camada mais profunda está o inconsciente coletivo, que contém imagens invisíveis, né? Os símbolos. E aí, esses símbolos e esses arquétipos, que não vão ser assuntos dessa aula, mas a gente vai abordar esse inconsciente coletivo de uma forma mais abrangente. Né? Mas eu já adianto que esses arquétipos, esses símbolos, eles emergem vindo do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal. Então, quando acontece isso, essas informações simbólicas e arquetípicas, elas fazem, elas também participam das nossas experiências internas, né? E elas também vão ajudar a gerenciar as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Tá? Então, a gente também é influenciado por essas informações que nós recebemos do inconsciente coletivo. Mas o que é o inconsciente coletivo? Né? A mente inconsciente influencia o que fazemos de forma inconsciente a nível pessoal, né? Então, voltando, mas agora trazendo uma outra perspectiva do inconsciente pessoal, ela seria um resumo, né? Mais esquematizado. O inconsciente pessoal, ele é influenciado de forma automática, quando a gente pensa em instintos e reflexos. Então, a gente não tem percepção, acontece de forma involuntária, como, por exemplo, quando a gente sente um cheiro muito forte, né? Ou sente asco de odores de matéria em processo de decomposição, que é uma forma da gente se proteger, né? Então, esse instinto, né? Essa reação instintiva faz parte dessa reação automática, né? Seria a razão dessa ação ser automática, né? Porque a gente não teria, não sofreria o perigo de permanecer em lugares que seriam perigosos para a nossa vida, né? Então, seria uma questão de talvez vida ou morte em alguns casos.
Também o inconsciente ele é influenciado de forma programada, treinada por estímulos repetidos de forma sistemática, como, por exemplo, parar ao sinal vermelho. Isso a gente viu também, a questão da programação, né, e também da autoprogramação. Condicionada, né? Então, de forma condicionada é quando a gente tem resposta contínua a uma programação, acostumada com uma programação ou uma autoprogramação. Aí entram aquelas questões dos complexos, dos traumas, né? Vai caber nessa questão. E de forma intuída. E aí a gente já começa a entrar num assunto que vai levar a gente lá para o inconsciente coletivo. A intuição, né? O que é intuição? São sugestões, pensamentos e ideias que não tínhamos tido antes, mesmo depois de tentar achar uma resposta. Então, a intuição, ela acontece quando o nosso inconsciente pessoal, que é um repositório das nossas memórias, tanto dessa vida como da vida anterior, ou de vidas passadas, ou enfim, infinitas possibilidades de vida. Quando a gente recebe uma intuição, é porque a gente está recebendo uma comunicação que vem desse lugar, que é nossas memórias particulares. Então, isso tem a ver com o inconsciente pessoal. São as nossas memórias, nossas aquisições, nossas virtudes, né? Ou nossos defeitos, nossos probleminhas. Isso tudo faz parte do nosso inconsciente pessoal. Repetindo, assistam a aula passada. E eles emergem como, da mesma forma que a gente, quando está fazendo uma atividade artística de forma livre, né, emergem as informações, né, emergem os conteúdos psíquicos, que são esses bolsões de energia psíquica. Então, vejam que o conteúdo psíquico ele não é apenas imagem que a gente retrata no papel ou no sonho, né, que também é essa emersão desses conteúdos psíquicos. Não. Também os pensamentos vêm através da intuição. Então, é interessante observar que a gente viu que os pensamentos também são estímulos, né? Então, quando a gente está pensando, a gente está levantando a memória daquelas informações que a gente tem guardada. Conscientemente, a gente traz isso, né? Mas a gente também traz isso de forma inconsciente, que é através da intuição. Tá? E aí a gente vai ver que no nosso inconsciente também tem um lugar, que é o lugar onde a gente acessa o inconsciente coletivo, que não são mais as nossas lembranças ou as nossas informações, mas são informações de muitas possibilidades. Então, vamos ver o próximo slide. Isso aqui eu já falei, né? O inconsciente pessoal. A intuição é o conjunto de conhecimentos próprios adquiridos ao longo de inúmeras experiências vividas pelo ser e que lhe aflora a mente espontaneamente, sem que ninguém lhe transmita nada. E aí a gente vai entrar, então, agora no inconsciente coletivo, né? Algumas partes do inconsciente não são memórias pessoais, estão em camadas mais profundas no inconsciente. E aí a gente vai entrar na mente inconsciente. Como ela influencia o que fazemos, né? De que forma, né? De forma inspirada.
Então, a inspiração, ela é uma conexão com o mundo das ideias, que é esse lugar que a gente chama de inconsciente coletivo. A inspiração é todo o conjunto de pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, enviadas pelos habitantes do mundo espiritual para nos transmitirem suas instruções. É um tipo de mediunidade onde o espírito infunde suas ideias para o nosso entendimento. A inspiração é todo o conjunto de pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, né? É o que está aqui. É o recebimento espontâneo de ideias e pensamentos que podem vir, por exemplo, do nosso eu superior, do nosso anjo da guarda. Vamos explicar um pouco melhor o que é, então, o inconsciente coletivo. Já existem estudos que conceituam o inconsciente coletivo com outras palavras, tá? Não tá aqui. Bom, já tô meio enrolada, peraí. Estão aqui no meu caderninho. Então, o inconsciente coletivo, ele foi conceituado como campo morfogenético, como noosfera, como psicosfera, como atmosfera psíquica. Então, esses nomes, estão relacionados, eu vou falar sobre cada um deles mais para frente em outras aulas, porque eu quero mostrar como é que foi que os autores desses termos chegaram nesse lugar, né, nessa conclusão. Então, o que é o inconsciente coletivo, né? Nós pensamos, certo? Todos nós pensamos e emitimos energia psíquica através dos nossos pensamentos. Esses pensamentos interagem com uma coisa que a gente chama de campo. É um campo vibracional que permeia tudo o que existe. Então, nós, enquanto seres humanos, temos uma aura, né? Que é o nosso campo energético e é informacional. E tudo que existe possui também uma aura. Tudo. Um átomo possui uma aura. Uma molécula possui uma aura. Um planeta possui uma aura. Uma galáxia possui também esse campo vibracional. Né? Então, quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento reverbera enquanto onda eletromagnética. Ele caminha pelo espaço. E nesse momento, esse pensamento, ele cria o que a gente chama de, também que a gente pode chamar de forma pensamento coletiva, que seria o inconsciente coletivo. Esse inconsciente, então, é o grupo, inconsciente coletivo, é o grupo de pensamentos de um coletivo. No nosso caso, o coletivo são os seres humanos. Então, é o pensamento dos seres humanos, que a gente, Jung, chamou de inconsciente coletivo. Né? Mas acontece que não são só esses pensamentos humanos que estão no inconsciente coletivo. Existe uma coisa, falando da grupo, né, que Jung chamou de arquétipos, que são as informações arquetípicas que representam, não, elas formam tudo que a gente representa como real. Todas as representações reais, elas são baseadas numa forma primordial, que são os arquétipos. Então, por isso que Platão chamou de mundo das ideias o inconsciente coletivo.
Na verdade, na época de Platão não existia o termo inconsciente coletivo, né? Então ele conceituou como o mundo das ideias. E nesse mundo das ideias estão todas as ideias primordiais para tudo que existe. Então, se a gente pensar em ideia primordial como a primeira ideia de tudo que existe, só tem uma explicação para a gente entender isso. O inconsciente coletivo só pode ser as primeiras ideias do Criador. A emanação de como tudo seria. Essas ideias que emanaram da consciência suprema são as ideias primordiais de tudo que existe. Né? Então, quando a gente acumula nossos pensamentos no inconsciente coletivo, também existe nesse campo as informações arquetípicas, ou seja, os pensamentos primordiais, as ideias primordiais que vão nortear a nossa vida. Né? Para tudo. E aí, como é que a gente se comunica com esse lugar? Que essa é a questão dessa aula. A gente pode falar de inconsciente coletivo e vai mais para frente de uma forma mais ampliada. Tem muitas coisas. O inconsciente coletivo é um assunto muito vasto. Não dá para a gente falar em uma nem em 10 aulas. São muitas, muitas questões, principalmente quando a gente vai falar de arquétipo. Né? Mas hoje nós vamos ficar com essa questão. Tá? O inconsciente coletivo é o lugar das ideias. Ele recebe as ideias primordiais, tá? E essas ideias são acessadas por nós através do nosso inconsciente. E como é que a gente acessa essas ideias primordiais dentro de nós? Exatamente o que a gente chama de criança divina, né? A nossa centelha divina. É pela centelha divina, ou seja, a nossa parte divina do nosso ser, que nós nos conectamos com as ideias primordiais da supraconsciência de Deus. Por que será, né? Será que é porque a nossa criança divina é filha do Criador e tem os atributos divinos, 5 atributos divinos que eu falei lá no início, na primeira aula? Provavelmente, né? Mas e se a criança divina não está ferida? Será que ela vai acessar esse lugar? Será que ela vai conseguir esse contato com o Criador? Por isso que eu estou falando, é um assunto muito vasto. Tá? Mas para hoje, que é importante a gente saber que existe esse grupo de ideias que a gente chama de arquétipos. Tá? São ideias arquetípicas, formas arquetípicas. Poderíamos falar em formas arquetípicas, porque elas são como moldes onde nós vamos colocar as coisas por exemplo, eu gosto da ideia da cadeira, né? A cadeira, porque uma cadeira é uma coisa tão universal, né? Todo mundo conhece a cadeira. Então, existe uma ideia primordial de cadeira, que seria a cadeira arquetípica. Mas, se a gente olhar no nosso mundo, no planeta, infinitas possibilidades de cadeira, infinitos modelos, cores, tamanhos de cadeira. Nenhuma dessas cadeiras é um arquétipo, mas elas foram criadas
a partir de uma ideia arquetípica, que é a ideia da cadeira. Então, acho que esse é um exemplo que deixa bem claro o que é um arquétipo, né? E que existe muita confusão por aí sobre arquétipo. Muitas pessoas definem errado o arquétipo, porque confundem com símbolo e confundem com mito. São coisas diferentes, tá? Os arquétipos, eles são a base dos símbolos. Os símbolos, eles surgem por uma necessidade do ser humano de moldar aquela informação arquetípica. Então, o ser humano transforma os arquétipos em símbolos, em mitos, transforma em símbolos dentro do sonho. Nós transformamos essa informação arquetípica quando fazemos arte livre. Porque nós estamos acessando esse lugar no momento de relaxamento, né? De concentração, mas é uma concentração onde a gente o ego simplesmente não participa daquilo. Na arte livre, o ego não participa da expressão. Quando a gente faz um trabalho assim, dentro da arte-terapia, principalmente, as expressões vêm livremente, porque nós permitimos isso. Exatamente por isso que emergem os conteúdos inconscientes, porque o ego permite isso, né? Então, o inconsciente coletivo, ele tem essa questão dos arquétipos, mas também tem a questão dos pensamentos humanos. E a gente viu que os pensamentos humanos são estímulos. Os pensamentos são estímulos. E hoje a gente vai ver que os pensamentos que não são nossos também são estímulos. E eles chegam até nós através do inconsciente coletivo. Existe um trabalho, aliás, nem preciso citar esse trabalho de meditação coletiva de cura planetária. Mas toda vez que a gente se reúne para fazer um trabalho em grupo, né, e a gente vai emitir pensamentos com uma intenção, nesse caso do trabalho de meditação, uma intenção positiva de cura, né, nós estamos alimentando esse inconsciente coletivo com ideias. Aquilo que a gente pensa alimenta o inconsciente coletivo. Mas não é só em grupo, basta a gente pensar. O nosso pensamento é uma emissão eletromagnética, é uma onda. O inconsciente coletivo, ele é um campo vibracional. Então, ele vibra, ele recebe informações dos nossos pensamentos. E também faz contato com as informações arquetípicas, tá? Mas nesse inconsciente coletivo, a gente meio que armazena os pensamentos da humanidade. Estão lá. Então, da mesma forma que nós enviamos nossos pensamentos para o inconsciente coletivo, nós recebemos pensamentos do inconsciente coletivo. E foi assim que Jung percebeu, por causa dessa questão, que ele percebeu que existia o inconsciente coletivo. Porque ele viu as emanações de várias culturas, vários povos do mundo inteiro, que eram parecidas, semelhantes, comportamentos semelhantes, expressões artísticas semelhantes, que nos povos antigos aquilo nem era arte ainda, eram expressões, às vezes era o design da época, né? Precisavam-se ter simbologias e sinalizações, então eles criavam artefatos artísticos. Para nós é artístico, né? Mas enfim. Então, como essa pesquisa proporcionou
né, por comparação e análise, que Jung postulasse o inconsciente coletivo. E, assim como nós enviamos mensagens, informações, né, energia informacional para o inconsciente coletivo, né, e por isso ele tem esse nome também de, cadê? Atmosfera psíquica. Olha só, atmosfera psíquica. Porque é um lugar no espaço que tem energia psíquica, pensamentos, informação em forma de energia. Então, da mesma forma que a gente envia essa energia informacional a partir dos nossos pensamentos para o inconsciente coletivo, nós recebemos do inconsciente coletivo através de inspiração as informações que estão lá. E essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje. O que vocês acham que tem no inconsciente coletivo da raça humana? Agora. Imaginem a quantidade de pensamentos que não são de felicidade, de harmonia, não. Olha, só liga, coloca no notícias do YouTube e a gente vai ver o que está acontecendo no planeta Terra. E que tipos de pensamentos estão ocupando essa atmosfera psíquica. É o nosso inconsciente coletivo do planeta Terra, dos seres humanos do planeta Terra. Né? Então, esse era o assunto da nossa aula de hoje. Tá, então a gente tem mais um slidezinho aqui. Esses conteúdos inconscientes são as informações que precisamos para acessar o autoconhecimento e iniciar o processo de transformação necessário ao nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Daí eu estou falando do nosso inconsciente. Estou falando não do inconsciente coletivo. Isso aqui é do inconsciente pessoal. Vamos passar para a última frase. Além dos conhecimentos próprios, fazemos contato com a fonte de inspiração das ideias mais puras que estão no inconsciente coletivo através da nossa criança interior. Quando a gente faz arte, né, como eu falei, arte livre, na arte terapia, nós fazemos contato com a nossa criança interior, que traz para nós, através da nossa expressão que flui durante esse processo, ela traz informações nossas, do nosso inconsciente pessoal, mas ela também pode acessar informações do inconsciente coletivo, informações arquetípicas que nós transformamos em símbolos e trazemos para o nosso consciente tomar ciência de determinadas questões que precisamos para equilibrar a nossa psique. Entrar num estado de harmonia, né? De compensar muitas vezes um problema que a gente tem, que a gente não tem solução, né? E isso gera uma angústia.
Então, a gente traz, por exemplo, uma informação, ou extravasa uma solução, ou vem uma informação de estímulo, de uma informação motivacional, vem através de uma expressão artística. E aí isso vai fazer o quê? Vai equilibrar o nosso estado de espírito. Né? E a gente já viu também, né, que tem esses bolsões de energia psíquica que não são muito boas lá, que querem, porque senão a gente não aguenta, né? Então precisa haver esse equilíbrio. E aí essas informações vêm através também do momento da fruição da arte. Né? Mas não é só isso. O verdadeiro benefício da arte-terapia consiste em fazermos contato com a nossa criança divina, que é a intérprete de tudo que existe. A nossa criança divina, ela faz contato com a supraconsciência, o Criador. E ela traz para nós informações que entram na nossa psique e se misturam ali com o nosso inconsciente pessoal, se misturam com as informações do inconsciente coletivo, que também é captado através da nossa criança divina. Né? E aí, esse lugar, que é o lugar das infinitas possibilidades, né? De criação, de cura, de tudo, extravasa quando a gente faz arte livre. Então, Jung, ele chamou esse arquétipo, que isso é um comportamento arquetípico, é eu diria que uma característica arquetípica do ser humano. Por isso ele denominou de esse encontro da criança interior, que é a nossa centelha divina, com o inconsciente coletivo e acessando as informações arquetípicas, que são as informações da supraconsciência, das ideias primordiais. Ele chamou isso de o arquétipo do luminoso. E aí eu queria ler um trechinho do livro, que é um livro que eu acho maravilhoso, é o Ser Criativo, do Stephen Nachmanovitch, onde ele coloca muito bem a questão desse momento da criação, que é quando a gente faz o contato com o Criador através do fazer artístico. Então ele diz assim: para que a arte apareça, temos que desaparecer. Isso pode parecer estranho, mas na verdade é uma experiência comum. Mente e sentidos ficam por um momento inteiramente presos na experiência. Nada mais existe. Quando desaparecemos dessa maneira, tudo à nossa volta se torna uma surpresa, nova e fresca. O ser e o ambiente se unem. Atenção e intuição se fundem. Vemos as coisas exatamente como elas são. E floresce numa explosão de plena criatividade. Então, olha que lindo, né? Ele coloca
esse encontro com o luminoso, esse arquétipo, né, que ele chama de encontro com o luminoso, que é um encontro com a supraconsciência através da arte. Nachmanovitch fala em fusão, né? O ser desaparece. Quem desaparece nesse momento? Eu falei ainda agora, né? O ego, ele não entra nesse lugar. Ele não entra nessa relação centelha divina, inconsciente coletivo. Ele não participa desse lugar. É por isso que a gente não tem consciência, eu falei no início da aula, que a gente não traz para o consciente, né? No consciente, não conseguimos perceber essa relação que existe da criança divina com o inconsciente coletivo. Porque nós vimos também que o inconsciente coletivo vai estar trazendo informação que não é nossa, né? Então, vejam só que coisa mais maravilhosa, né? Nós temos um ego que foi moldado desde o início, quando a gente era criança, por nós, centelhas divinas, e nós criamos esse ego, que tem uma personalidade principal, mas ela tem várias outras, tá? Isso a gente vai ver também depois. Mas o ego, que é essa personalidade que a gente atua no mundo, nós criamos ele como a nossa força, para ele atuar na vida, né? E a centelha, que nós somos, mantém o contato com o Criador. Não é divino isso? Então, essa experiência, a gente consegue, esse encontro com o luminoso, a gente consegue, através da arte livre, fazer arte. Fazer. Mas não só aí que a gente consegue. A gente também consegue através da meditação, que deve ser uma prática, que deve ter uma constância e um treinamento para a gente chegar nesse nível de se conectar com o Criador. E também, quando a gente sonha, né? Porque quando a gente sonha, o ego não participa do sonho. E aí, nesse momento, nós estamos mais livres para fazer contatos. E esses contatos vão nos inspirar para nós solucionarmos algumas questões, criarmos coisas novas. Então, a inspiração do artista vem da onde? A inspiração do artista não vem da sua bagagem espiritual ou do seu inconsciente pessoal. Do inconsciente pessoal vem o conhecimento, porque ali a gente guarda as nossas informações. A gente estuda, a gente tem conhecimento, a gente guarda. Mas isso vem na hora que a gente está trabalhando, criando, vem também. O conhecimento é necessário para que a gente ponha em prática a inspiração. A inspiração não é um conhecimento que a gente adquiriu. Ela é um sopro divino que diz assim, olha, vai dar certo se você fizer um pouco mais. Se você não vá por esse caminho, vai pelo outro. É uma inspiração. Ou um desejo. Às vezes, a inspiração pode ser um desejo. Né? Um desejo inexplicado de pintar de azul e não de amarelo. E aí, você olha e vê que era o azul que precisava e não era o amarelo. Então, a inspiração, ela nos direciona
para nós não nos perdermos na nossa própria criação, que é, eu diria que a nossa maior criação é o ego. É a maior criação do ser humano. É o ego. Então, entender o que é ego, o que é self, entender que quem criou o ego fomos nós, ajuda muito a gente entender que nós temos autorresponsabilidade pelo ego. E ele, muitas vezes, né, através do ego, a gente se coloca em confusão, a gente se coloca em lugares horríveis. Principalmente na questão do sentimento, né? Nós somos seres muito emocionais. E essa emoção, se ela não for educada, ela coloca a gente em lugares muito ruins, muito desfavoráveis, totalmente em incongruência com a nossa verdade divina, da nossa centelha, da nossa criança interior. Então, sabendo disso, né, nós precisamos educar esse ego para que ele permita que a criança se mantenha divina e não que ela se torne uma criança ferida, para que ela possa manter o contato interno com o Criador e receber essas inspirações que vão facilitar a nossa jornada na Terra. Porque a gente está aqui numa jornada, uma experiência. E nós não vamos ficar aqui para sempre. E para onde será que nós vamos depois? E aí essa pergunta suscita uma outra, né? E o que será que a gente veio fazer aqui? E são tantas perguntas que podem surgir a partir daí, né? Então, de uma forma, acho que bem resumida, eu coloquei como é que funciona o inconsciente coletivo dentro de nós, né? Como ele nos afeta, né? Entendendo que ele não está dentro de nós. Nós nos conectamos com ele através da nossa criança interior, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A necessidade de integrarmos a sombra à nossa personalidade, né? A sombra, ela é tudo aquilo que está no inconsciente. Tudo. E aí, depois de eu explicar bastante o que nós temos dentro do nosso inconsciente, né? Vocês podem perceber que a sombra não é um monstro. Não é o lugar das piores coisas apenas. Mas a sombra é o lugar de tudo que nós não optamos em mostrar. Então, se nós temos virtudes, qualidades, conhecimentos que nós nem estamos usando, né, nessa personalidade que a gente criou, esses conhecimentos, essas qualidades são a sombra. E eles não são algo que não seja bom. Ao contrário, nós temos um banco de dados enorme, com muitas coisas maravilhosas que nós já fizemos, que está armazenado na sombra. Então, a sombra, que vai ser assunto de uma aula, que vai ser só sobre a sombra, né? Não é o lugar das coisas ruins, apenas. Tá? O que a gente costuma fazer é quando a gente não quer perceber algo, quando a gente não
quando algo nos incomoda, a gente joga para a sombra. E esse jogar para a sombra vai gerar aquela questão que eu estou falando já na terceira aula, praticamente. Vai gerar oscilações de energia psíquica negativa e que vai ficar lá dentro, incomodando e querendo sair. Né? Mas esse é assunto para uma outra aula. Ok? Eu estou vendo que vocês ainda estão aí, que maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem falar, escrever alguma coisa? Eu posso tirar alguma dúvida ainda sobre a questão do inconsciente coletivo, né? A questão desse acesso da criança divina, que a gente chama de psicopompo. Psicopompo é um mensageiro. Ele leva também, tá? A criança divina leva a informação para a supraconsciência. Então, quando a gente ora, eu falei isso na aula passada, quando a gente ora, nós estamos usando nós, divinos, nossa parte divina, para fazer uma conexão com a supraconsciência. Lembrando que os campos, eles se entrelaçam. Não existe um campo separado do outro. Todos os campos estão entrelaçados. Então, quando a gente fala do inconsciente coletivo, né, ele também está entrelaçado no campo maior, que é o universo. Né? O universo é um campo. Então, o que é importante a gente, para fechar essa aula de hoje? Passar a observar, que nós, como eu falei, que nós somos um campo, né? Nós temos um campo áurico que é o nosso campo morfogenético, é o nosso campo eletromagnético, é a nossa, como é a outra? É a nossa atmosfera psíquica pessoal, né? Tudo isso é o nosso campo. Né? Atmosfera psíquica pessoal quer dizer que nosso campo mental é que guarda os nossos pensamentos. Os pensamentos não estão dentro da nossa cabeça. Eles estão nesse campo. Assim como os pensamentos do inconsciente coletivo estão num campo, os nossos pensamentos também estão no campo. Então, se a gente olhar o microcosmos, entendendo que existe um campo nas células, nas moléculas, tudo tem campo, e aí a gente olha para o macrocosmos e vê que os planetas têm campo, uma galáxia tem campo, o universo é um campo. Então, vou deixar a pergunta para vocês. Será que tudo que tem campo também tem uma centelha divina? Essa pergunta vai ficar. Não vou responder. Tá bom? O seu Oliveira está perguntando: a sombra positiva e a sombra negativa podem entrar em conflito? Sim. É por isso que a gente fica. É a incongruência, né? A sombra negativa, ela não é congruente com a nossa verdade divina. E enquanto que a sombra positiva é a nossa verdade divina, né? Então, nesse momento, a gente pode entrar até em uma neurose, né? A gente pode entrar numa... Bom, são vários, né? São vários efeitos que isso pode trazer, né? Mas
Um deles, que eu acho que é o que é mais fácil da gente visualizar agora, né? É uma coisa que a gente chama de autossabotagem. Quando a gente guarda dentro de nós informações negativas a nosso respeito, ou sentimentos negativos, né, a respeito de alguma coisa, que já, como eu falei, não são congruentes com a nossa verdade divina, né, esses pensamentos vão gerar aquela falsa percepção de nós mesmos. E, possivelmente, uma pessoa que tem, e quase todo mundo tem, tá? Ela vai ter, ela vai estar suscetível a ser uma autossabotadora, né? Ou seja, não desenvolver os seus potenciais máximos, ou ao máximo, por questões de. Por crenças, né, que ela está guardando, que são negativas a seu respeito, ou a respeito daquilo que ela pretende fazer, ou a respeito da situação em que ela está envolvida, né? Então, esses pensamentos, eles precisam ser elucidados, né? Pensamento negativo, parte negativa que a gente percebe, que a gente tem dentro de nós, elas precisam ser integradas a nós, psique, nós, crianças interiores, né, centelhas divinas. Nós precisamos acolher essas partes do ser nosso que não são necessariamente verdades. Às vezes elas são apenas crenças, né? Outras vezes elas são sentimentos, por exemplo, culpa, que eu falei na aula passada também. A gente precisa acolher e trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar a culpa? Trabalhando o perdão, né? Trabalhando o auto-perdão. Ou vamos mudar, que esse foi o exemplo que eu dei semana passada, aula passada. Vamos falar da vergonha, por exemplo, né? Se você sente vergonha, não revela para ninguém, e toda vez que isso acontece na sua vida, você joga para baixo do tapete, ou joga para sombra, né? Aquele bolsão de energia psíquica da vergonha está lá, ele vai ficar lá te incomodando. No âmbito espiritual, ele vai baixar sua vibração, e você vai atrair mais dessa vibração baixa para você, né? Então, se você tem vergonha, as coisas começam a girar em torno da vergonha. As situações que você vai passar giram em torno da vergonha. Então, você vai atrair mais situações que você vai sentir vergonha, né? Então, a energia baixa, a gente atrai aquilo que é igual, né? Aquela energia que a gente emanou. A nível psicológico, a gente guarda essa vergonha como dano, né? A gente não precisa ter a vergonha. Então, por que a gente tem vergonha? Qual é a origem da vergonha? Se a gente não descobre a origem e não acolhe isso e transmuta isso com resiliência para trabalhar o empoderamento pessoal, a autoestima, né? O auto-amor, a gente não vai mudar essa sinapse da vergonha, porque é uma sinapse que está lá, a nível psicológico, né? Então, a gente precisa trabalhar a sombra nesse sentido, tá? E sobre a sombra, tem muitas coisas para trazer ainda em aulas futuras, tá bom? Não sei se eu te respondi, seu Oliveira, espero ter ajudado aí, tá bom? E eu vou, então, encerrar hoje com a aula, né? Vou encerrar, vamos parar por aqui, que eu vou colocar ele depois, né? Mas eu vou agradecer
pela presença de vocês que estão aqui ao vivo, tá? E vou dizer para vocês que quem entendeu, né, a aula de hoje, que procure buscar esse contato com essa criança interior. Procure estar observando mais essa questão dela trazer a inspiração. Estimule em você a inspiração que ela pode trazer. Né? Como que a gente vai inspirar a inspiração, né? Na verdade, a gente vai estimular a inspiração, né? Fazendo aquelas práticas que tornam a gente dissolvido no todo, dissolvido no cosmos, na energia cósmica, dissolvidos nessa energia psíquica, né? Que vem da supraconsciência. Então, fazendo mais atividades artísticas, fazendo artes manuais, não necessariamente a arte, né, belas artes, não. Fazendo as artes manuais ou desenvolvendo alguma habilidade específica artística, aprendendo, né, fazendo um curso de arte para você poder ter uma técnica, e aí sim, no seu momento mais introspectivo, pessoal, dentro do seu espaço de trabalho, de trabalho artístico, né? Você poder ter esses momentos onde a inspiração vai estar presente. Quem não gosta de arte, não tem problema, não tem tempo, também não tem problema. Sentar e silenciar a mente. É uma ótima forma da gente se conectar com a nossa criança divina e que vai trazer a inspiração. É sempre ela que traz a inspiração. E quem envia a inspiração vai depender de com quem você está conectado. Então, nem toda voz que a gente ouve como inspiração é boa. Por isso, a gente precisa cultivar hábitos, pensamentos, sentimentos que sejam altruístas e que sejam para o bem maior nosso e de todos. E assim, essa inspiração vai ser divina. E é ela que interessa para a gente, né? Porque se a gente quer melhorar, a gente quer poder pessoal, a gente quer uma vida plena, a gente precisa desse lugar. A gente precisa estar em conexão com essas energias que são divinas, são as energias crísticas, que vão trazer para nós a felicidade plena, o empoderamento pessoal, a cura de todos esses nossos males, tanto faz eles serem psicológicos, emocionais, físicos, tudo. Porque a gente se conecta com a fonte, com o Criador. E é aí que está a solução de todos os problemas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está assistindo a aula gravada e gostou da aula, eu peço que você ajude o canal, acesse, clica no sininho, né, para receber mais quando eu postar a nova aula, a próxima aula. A gente está postando aula toda semana. E segue o canal, né? Curte, ajuda o canal a crescer, ajuda ele a aparecer para outras pessoas. Né? Quando o canal cresce, ele fica mais
visível nessa barra lateral, para que outras pessoas também acessem esse conteúdo, esses conhecimentos valiosos, né? E espero ter sido contribuição na vida de todos vocês, né? Espero vocês na próxima aula e gratidão. Namastê, ótimos estudos e até a próxima aula.